Nosso Paraná é gigante e tem tudo para crescer ainda mais. Força para avançar, ideias para inovar. Mas para seguir construindo um Paraná com tudo, é preciso fazê-lo com todos, porque é a voz de quem sonha, trabalha e constrói o presente que abre caminhos para o amanhã. Com transparência máxima, a Assembleia Legislativa está sempre de portas abertas para um progresso que transforma as cidades, que se importa em ouvir a população em sessões itinerantes e no orçamento participativo, que se une ao governo estadual para fazer o maior programa de abertura de creches da história e levar asfalto novo e vida nova a milhares de paranaenses, que respeita o dinheiro do povo, que devolveu quase R$ 1 bilhão ao Estado para juntos garantirem mais investimento aos municípios. Porque o nosso Estado não se divide, ele se soma para ser ainda mais forte por você e com você. Assembleia Legislativa do Paraná. Paraná com tudo e com todos. Fala galera, estamos começando mais um Geração Jovem com Ana Grossi, claro, o Gcast da Gazeta do Paraná. É uma alegria imensa ter você conosco e para iniciarmos, claro, como sempre, agradecemos primeiramente ao Papai do Céu pela sua vida, por este espaço, por este momento desta troca de informações, porque hoje, claro, o nosso entrevistado é mais que especial. Então, de imediato, já convido os senhores para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. Se de repente tiveres alguma dúvida no decorrer da nossa programação, deixe suas dúvidas, os seus comentários, claro, logo abaixo deste vídeo. E antes que nós aí começamos, né? Compartilhe já este conteúdo para os seus amigos, para os seus familiares. Afinal de contas, claro, agradecemos ao Papai do Céu também por estarmos aqui através dos nossos honrosos patrocinadores, que, claro, é a Churrascaria Brasil, 4R Negócios Imobiliários, Prontovet Clínica Veterinária e, sem sombras de dúvidas, do nosso amigo Carlos Gomes, a construtora ProMais. Hoje estamos aqui com um convidado mais que especial, de apenas 34 anos, mas claro, um honroso e renomado empresário, sócio fundador da ADO Produtos de Limpeza, fundador da Rio Uruguaia Logística, fundador da Cievex Investimentos, administrador de empresas e, além, claro, deste vasto e brilhante currículo, ele atua na gestão de Family Office. Seja muito bem-vindo, Eduardo Sampaio. Muito bem-vindo, Eduardo. É uma honra, um prazer imenso te receber no Geração Jovem. Obrigado, Ana. A alegria é minha em estar participando contigo do Geração Jovem e poder contribuir com os seus seguidores, com o público em geral. A ideia é sempre compartilhar os nossos aprendizados, as aventuras que tivemos nos negócios, as desventuras também. Também faz que parte. Faz parte da trilha do aprendizado. Sim. E como nós estávamos conversando, né? Tantos jovens carecendo de informações, direção, porque conteúdo se encontra aos montes na internet. Mas pseudo-influenciadores em que querem vender um produto, querem atingir um público, ganhar seguidores, acabam desvirtuando aquilo que eles entregam para os seus seguidores, né? E nosso objetivo é tão somente levar uma mensagem valorosa para que também contribui na carreira dos demais. Perfeito! Você quer mais? Quer saber quem é Eduardo Sampaio, empresário, que vai sim te falar muito como você iniciar nesta carreira,
do empreendedorismo, ele é um jovem de super destaque. Então vem pra gente agora, porque nós já vamos começar com uma pergunta que, sem dúvidas, também é a sua pergunta. Eduardo, o que é um family office? Family Office, ele passou a existir a partir da sucessão de gestão familiar de negócios de sucesso, grandes empresas. Aqui no oeste do Paraná, é natural que muitos agricultores já estão passando a gestão do seu patrimônio, dos seus negócios para os filhos. Os filhos, muitas vezes, não têm interesse de seguir na mesma atividade o qual o pai formou um capital. Ou quer ampliar, buscar outras direções, promover uma expansão. Então, a gente sai da esfera de uma administração familiar, como era natural numa sucessão, e essas empresas passam a ter uma gestão com personagens de fora do leito familiar, com mais bagagem, com foco no negócio, enquanto o Family Office administra, às vezes, à distância, múltiplos negócios, outros investimentos. Esse capital do negócio inicial da família, ele é atribuído em outras atividades. Então, a finalidade do Family Office é essa, é a centralização de gestão de vários negócios, mas cada negócio ele atua de forma independente com seus administradores muito mais qualificados, às vezes, que a própria família, né? Entendi. Nós vemos, sim, que muitos jovens não têm dado valor pelo que o pai e a mãe faz. E acaba também se deslocando, indo fazer faculdade, se mudando não só da cidade, mas do estado, e acaba a família ficando sozinha. Sim. E é nisso que entra o Family Office? Também, é uma forma de aplicar. Veja que, digamos que um pai formou uma empresa de sucesso, mas tem 2 filhos, um filho quer fazer medicina e o outro quer morar fora do Brasil. Esse pai, quais ferramentas ele vai utilizar para promover a sucessão, para que não tenha de se desfazer do negócio? No Brasil, nós temos uma cultura patrimonialista de que é perpetuar um negócio na família. Em países desenvolvidos, isso não é tão natural quanto aqui. Estados Unidos, por exemplo, as famílias elas acabam vendendo seu patrimônio. Um exemplo é o próprio Bill Gates, que não só está partilhando, transferindo seu patrimônio para a fundação dele, mas deixando um valor muito relativamente pequeno perto do patrimônio dele para os filhos, né? Mas como que ele estrutura isso? Ele está estruturando através de um family office. Eu acho que uma das filhas dele é médica, inclusive. Associa um exemplo natural até para a nossa região, comum para a nossa região. A filha é médica em Seattle e não vai ser ela que ia dirigir uma Microsoft da vida. Então, a gestão ele faz através do family office. Então, é uma ferramenta para as famílias promoverem uma sucessão, promoverem uma gestão melhor eficiente. Às vezes os filhos têm até a competência de continuar dirigindo o negócio, mas não querem estar no dia a dia da direção desses negócios. E é natural que essas famílias procurem gente tão competente quanto o fundador. Eu acho que o líder, é natural dele buscar alguém melhor que ele para administrar e fazer a gestão de algo, né? O pai, ele acaba se sentindo sozinho, então, por este afastamento dos filhos. Pode ser um cenário, pode ser um cenário. Às vezes, não vai ocorrer esse afastamento como a gente está usando de exemplo. Esse family office que eu atuo, por exemplo, é presente os filhos em todos os negócios. Mesmo que à distância? Não, eles não participam diretamente na administração das empresas subsidiárias a essa holding, só que eles participam de forma estratégica, olhando para direções de longo prazo, para estratégias de expansão, enquanto o dia a dia existe um CEO, um administrador, um sócio
que tem uma participação também nessa empresa e vive o dia a dia dela. Então, a partir desse Family Office, você tem uma visão 360 de todos os negócios que têm participação. Nesse Family Office que eu atuo, por exemplo, temos empresa do agronegócio, temos empresas de indústria metal-mecânica, temos atuação no mercado imobiliário. Então, imagine que se você tivesse um administrador para dirigir tudo isso, segmentos diferentes, seria uma confusão. Aquela velha história, né? Quem faz tudo não faz nada. Então, cada empresa tem a sua gestão, a sua administração, mas do Family Office a gente tem uma gestão estratégica de todas elas. Seria a distância, porque eu não estou no dia a dia dessas operações, mas eu vivo essas operações todos os dias. Que bacana, Eduardo. E em que momento é o ideal realmente para você entrar em ação e fazer esta gestão? A qualquer momento? A qualquer momento. A qualquer momento. A qualquer Em qualquer atividade, a qualquer momento. Existe um momento do sócio, do empresário, dele enxergar que vale ele atuar como um family office, não mais diretamente na empresa. Que é quando ele tem múltiplos negócios, fontes de rendas diferentes e durante a sucessão, né? Entendi. Perfeito. Hoje existem bancos, escritórios que promovem isso, ajudam, né, ao empresário ter essa estratégia, desenhar como ele vai atuar. Mas é uma questão de confiança também que a pessoa tem que ter em quem vai gerir tudo isso, não é? Porque tu vai estar lidando com valores, com todas as situações que envolvem a administração da empresa. Inclusive novos investimentos, né? Novas áreas de atuação. Então, não se limita somente às atividades existentes. Mas à medida que as atividades oferem um resultado, esse resultado você vai empregar ele novamente em novos investimentos. Pode ser nas empresas que já compõem esse grupo ou em participação de um novo negócio. Tu tem que analisar o mercado de trabalho, ver se realmente aquilo que tu vai investir não vai quebrar ou vai dar certo. Macroeconomia, microeconomia. Isso, e tem força. que ter essa visão, né, Eduardo? Se você não tem essa prática, essa visão aprimorada, tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado, né? Com Eduardo, certeza. realmente eu estava aí fazendo uma análise da sua pessoa nas redes sociais, que realmente tu é uma pessoa extremamente inteligente, muito empreendedor, né? Nós vimos aí pelo seu currículo que é administrador, é fundador, é sócio fundador, né? De N empresas, mas eu vejo que você tem muito conteúdo para ensinar a juventude e todos de modo geral. Mas uma perguntinha que me chamou a atenção. Por que empreender começa na postura? Como você sempre fala. É que empreender não é ter um CNPJ. A postura do empreendedor, ela começa muito antes dele abrir uma empresa. Começa na vida enquanto CLT, na vida enquanto família, porque, tese minha, né? O empreendedor, ele é um servidor da sociedade. A finalidade do lucro, ela não deve ser tão somente para o empresário, né? A empresa, ela tem de ter um benefício social para o meio. Então, se você não tem essa vontade de servir, já não vejo como um empreendedor de sucesso. O funcionário que tem preocupação, né, com horário de chegada, horário de saída, de tão somente fazer o básico para no final do mês cartão e receber o seu salário, ele às vezes é frustrado por conta de um salário que não satisfaz as necessidades dele. E essa frustração, eu quero fazer algo na minha vida, vou empreender, vou abrir um cachorro-quente. Só que se ele já faz as coisas sem muito empenho, ele não tem perfil para empreender. Porque o empreendedor, ele é empenhado, o empreendedor, ele é despreocupado com o horário e ele não tem o perfil de separar em fases ou a vida dele em horários. Nós somos o que somos. A Ana Grossi, antes de se deitar na cama ou quando deita na cama,
e tem seus pensamentos, seus anseios, seus sonhos, é a mesma Ana Grossi das 7 da manhã, das 13 horas, das 15 horas, porque você tem um propósito. Tu tem que viver e respirar aquele sonho, aquele objetivo. Exatamente. Né? Não ficar se limitando, se segurando, porque, deu 6 horas, agora eu não quero mais saber daquilo. Exatamente. Né? Então, o empreendedor, ele tem atitudes muito anteriores à abertura de um CNPJ, que é o zelo da entrega. Todo o sucesso de uma empresa foi porque ela entregou muito. Todo o produto que fez sucesso, ele entregou muito, ele mudou algo na vida das pessoas. Então, o empreendedor ele tem que ter entrega. A exemplo disso, todo mundo tem na mão aí um celular. O celular ele revolucionou as comunicações. Hoje ele é tão importante que um computador. Porque por ele você faz negócios, você faz transações financeiras, você lê notícias, as comunicações são muito rápidas. Por trás disso, do celular que a gente usa, ou de equipamentos do nosso dia a dia, teve um empreendedor de sucesso que às vezes não foi com uma visão empresária, foi com uma visão de entregar uma solução. O empreendedor, então, ele é isso. Ele procura soluções de problemas, ele inova, e às vezes o celular ele não foi desenvolvido pelo funcionário, foi por alguém contratado, um engenheiro, um CLT. Mas ele queria ir além, né? Ele tinha um desafio e ele promoveu uma inovação e aí fez muito sucesso, aí deu certo. Então, sinônimo de empreendedorismo é aquilo que a gente entrega, não abrir uma empresa. E realmente é muito importante nós termos aí aquele controle e aquela visão de não unir, obviamente, a pessoa física da jurídica. Ou nós podemos fazer esta união? Será que dá certo? Não, principalmente no aspecto financeiro. Muitas empresas, e é uma estatística grave, no Brasil, 80%, 90% das empresas fecham as portas em menos de 5 anos. Principalmente pelo despreparo de quem abre essas empresas. Eu quero vender canecas, mas toda a receita eu misturo com o dinheiro da minha vida pessoal, é uma conta só. E não só no aspecto do dinheiro, mas no aspecto de, então, você não levar a sério como você talvez levaria sendo funcionário. Não dividir bem as coisas, né? As pessoas, elas pensam que elas vão ter uma certa liberdade de tempo por elas serem empresárias, por elas terem sucesso, mas não é uma realidade. Requer bem mais dedicação, principalmente de tempo, de afinco naquilo que você se propõe a fazer, do que você ser um assalariado. Então, o empreendedor, ele não pode misturar no aspecto financeiro, mas ao mesmo tempo ele deve ser uma voz só para aquilo que ele é na vida pessoal dele, para aquilo que ele se propõe a vender, seja um produto ou um serviço. Quando eu falei que realmente a pessoa parece que ela não está preparada, ela não está pronta, mas justamente o que a gente quer dizer? É que ela tem que não misturar as coisas, né? O que a gente vê com muita intensidade são pessoas que olham no relógio, é 6 horas, fechou. Então eu fechei aqui, eu esqueço de tudo, eu esqueço de ter um respeito com o próximo, como pessoa, como cidadão, mas também como meu cliente, né? Ele passa a ter uma vida que a rede social dele não mostra realmente aquele empresário que é, mas também, tu acha, Eduardo, que a rede social diz muito sobre um empresário, sobre um funcionário também? Que, desculpa até cortarmos aí, né? Mas é necessário abrirmos esse gancho, justo porque muitos jovens, infelizmente eu vejo isso, que eles querem muito, mas eu não sei se eles não estão preparados para tudo isso, ou eles não têm alguém que oriente, que instrui, que realmente a rede social ela fala pela própria pessoa.
Fala. Eu acredito que diz muito sobre a pessoa, principalmente quando atribui uma realidade que não é o que a pessoa vive. Tem, por exemplo, gente de muito sucesso, com dinheiro, enfim, que expõe uma certa ostentação nas redes sociais e que essa ostentação induz aos seguidores a consumirem algo que ela vende. E quem consome desse conteúdo, ou do serviço, ou do produto dessas pessoas, não entendem que isso é uma jogada de marketing. Existe muito marketing envolvido, né? E eu não julgo desde que o profissional seja um profissional sério. A exemplo de conteúdo que é vendido, vejamos os influencers com os jogos virtuais, os tigrinhos da vida, né? Eles usam o papel do influencer ostentando muito jato, iate, uma vida de cinema, né? Para demonstrar que a pessoa está ganhando muito dinheiro, supostamente, com os jogos online, e que se você jogar, você também pode ter a vida que aquele influencer está tendo. Pode, mas não terá, né? Não terá, mas não as pessoas não conseguem ter essa sensibilidade para classificar. Uma ilusão. Ao mesmo tempo, de pessoas que não têm nada e ostentam muito. Hoje é natural no processo seletivo as empresas pedirem as redes sociais de um candidato a uma vaga para observar o que a pessoa posta. Então a pessoa o tempo todo está postando bebida alcoólica, fumando, usando drogas. Hoje é natural alguém tá postando um cigarrinho de maconha, fumando um cigarro, postando uma festa e tal. Pô, o cara só vive isso. Será que é o tipo de time que eu quero criar dentro da minha empresa? Esse cara vai adotar a cultura da minha empresa? Então é preciso ter cuidado o que você está postando. Ou então uma realidade que não é a sua. Uma pessoa candidata a uma vaga de um salário mínimo de remuneração, postando uma vida extraordinária nas redes sociais. É uma farsa, né? Qual que é a necessidade disso? Então é muito perigoso o que se posta nas redes sociais, e eu tenho atuado nas redes sociais e eu procuro ter o zelo de que o importante é mostrar quem eu sou, não o que eu tenho. Porque as pessoas, elas têm de gostar de mim pelo que eu tenho a oferecer como pessoa, a minha cultura, o que eu vivo, o que eu acredito, quais são as minhas crenças, quais são os meus valores. É o tipo de relacionamento que a gente vai ter, tem de ser norteado por isso, não pela festa que eu vou, pela viagem que eu faço, né? Então, vejo que tem de existir essa preocupação, tanto para quem ostenta muito ou quem quer demonstrar uma realidade que não existe nas redes sociais, porque isso pode estar sendo observado de uma maneira crítica, né? Em dois ângulos, né? Seja para verificar e não cadastrar aquela pessoa, não aceitar ela na sua empresa, ou na sua vida. Na sua vida, claro. Até. Ou até, vamos fazer uma brincadeira aqui, ou até mesmo se tu tá postando demais, mas não tem nada, a receita já vai em cima também. Porque tudo é um meio de prova, né? Exatamente. A gente vê pessoas que, às vezes, têm uma vida muito simples, muito humilde. Mas espera aí, tá postando ali, tá vindo da onde? Né? Você passa a ser um jovem que vai ser investigado pela Polícia Federal, pela Civil, por alguém. Né? Chama muita atenção, que não é proporcional ao que realmente tu é de verdade, né? Existe uma máxima evangélica que está no Evangelho de Mateus, que uma boa árvore, ela é reconhecida pelos seus frutos. Não pode um fruto ruim vir de uma árvore boa e um fruto bom de uma árvore ruim.
E eu acho que essa avaliação que nós devemos fazer nas nossas relações, nas relações que nós queremos construir, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, mesmo que é uma passagem do Evangelho, é uma máxima que podemos adotar como filosofia dos nossos relacionamentos, porque amizades ruins, elas também não levam a bons caminhos, e funcionários ruins também não vão lhe agregar no seu empreendimento, no seu negócio. Então nós temos de classificar quem nós queremos que esteja ao nosso lado, né? E, Eduardo, já aconteceu realmente você, como um empresário renomado, né, com um vasto currículo e também com muitas empresas, já aconteceu de tu estar fazendo a seletiva de funcionários, a pessoa maravilhosa na sua frente, fala bem, comunica bem, se apresenta bem, mas por trás, infelizmente, deixar a desejar e postar conteúdos que não condiz com aquilo, te gerando insegurança para colocá-la realmente, por exemplo, num caixa ou numa administração da empresa, ou seja, qualquer que for, né, a ocupação que ela realmente fosse trabalhar, mas já aconteceu de você, por esse motivo, infelizmente, ter que dispensar? Não, já passei por desconforto com algumas pessoas que trabalhavam comigo, de postar alguma coisa com viés que não é legal, sabe? Muita festa, extravasando demais. Então, achei inadequado e comentei com a pessoa de forma muito educada, porque é a vida pessoal dela, a gente também não pode se envolver ou exigir, né? Isso. Mas relacionamento dessa pessoa com o mercado, com o cliente, que não seria benéfico para ela, e ela entendeu e a vida seguiu. Mas ao mesmo tempo já tive outras pessoas que trabalharam comigo que com comportamentos inadequados, que não me agregaram, pelo contrário, me trouxeram algum prejuízo, desvio de caráter. Eu acho que é natural no caminho da gente seguir e encontrar pessoas que em algum momento queiram explorar você de alguma forma. Então, a vida, ela dá indícios, ela dá sinais, seja pelas redes sociais, seja de outras formas, de que algo não está adequado. E para nós seguirmos uma carreira exitosa, a gente tem de observar, sim, as pessoas que estão caminhando ao nosso lado, seja nas redes sociais ou não. Já tive alguns episódios que não foram legais, de sabores, e que, infelizmente, do ser humano, né? Todos nós estamos buscando nos tornar alguém melhor. Mas sempre tem alguém que está alguns passinhos atrás, não acompanha o ritmo, e é natural casos em várias organizações, né, de desvios de conduta. Entendi. Infelizmente isso acontece mesmo. Acontece. Então nós podemos sim plenamente concluir que a rede social, ela acaba sendo uma janela da vida de cada uma das pessoas. Claro. Né? É algo que diz muito a respeito da minha pessoa, do Eduardo, de você jovem que está conectado aqui com Geração Jovem, né? Então vale muito esse apontamento que Eduardo Sampaio está fazendo, justamente pelo histórico que ele tem, né, de empreendedor, mas também de como uma pessoa do lado particular dele, né? Eduardo, e se hoje nós fôssemos elencar aí 4, 5 pontos fundamentais para que realmente fosse orientar o jovem ou um adulto que esteja nos assistindo sobre como desenvolver o seu primeiro negócio, como fazer, já que nós começamos bem, falando, obviamente, da conduta que ela deve ter. Não somente ser regido pelo relógio, não ser totalmente desproporcional da sua vida real e da sua vida online, virtual, né, das redes sociais, levar tudo dentro
do mesmo caminho, vamos dizer assim, viver aquilo 24 horas. Quando a gente diz, até voltando um pouquinho, quando eu falei que a gente deve viver, sim, o propósito sempre, não quer dizer que a gente não vai ter tempo para o nosso momento de lazer, tirar umas férias, ter um momento em família, né? Quando a gente diz viver o propósito 24 horas, é não se deixar levar por situações que venha interromper aquele objetivo, não é, Eduardo? Exatamente. Ninguém nasce pronto. Por mais que alguém seja realmente bom, ele não nasceu com todas as informações. Então, conhecimento, ele é fundamental. Acho que é o ponto número 1. É fundamental buscar informações, se preparar para qualquer tipo de negócio. E nós não podemos ser leigos no básico. Depender o tempo todo de terceiros para uma tomada de decisão. Então eu tenho que ter uma noção básica de finanças, uma noção básica da legislação, uma noção básica da contabilidade. E hoje tá simples esses conteúdos todos na internet, gratuitamente. A FGV tem cursos gratuitos online, o Sebrae tem cursos gratuitos online sobre gestão, sobre estratégia. E é só pesquisar no Google e são conteúdos de confiança, porque não adianta, às vezes, tem um canal legal no YouTube sobre empreendedorismo, vou seguir aquele cara, mas não somente ele, o cara pode ser muito bom, mas às vezes é enviesado para vender algo. Então tem muito conteúdo na internet, mas temos de saber classificar se são conteúdos de valor ou não. Quando o influenciador ele está se promovendo para vender algo, tem de tomar cuidado, é um ponto a ser observado, né? No entanto, quando é uma página que está levando um conteúdo de valor, tem fundamento, é bem... traz pessoas com domínio do assunto, né? Então, isso daí você consegue classificar se o conteúdo é bom ou se o conteúdo é ruim. Então, material para conhecimento tem abundância. E hoje todo mundo tem acesso à internet. Sim. E é fundamental. É só saber filtrar realmente o conteúdo, saber os princípios, a ética, né? De quem realmente está levando esse conhecimento, né? Saber quem por trás realmente está de toda essa informação. Para ser realmente não uma pessoa neutra, mas imparcial. No que diz, né? E eu gostei muito do que tu falou sobre uma questão mais física. Muitas pessoas falam, mas eu não sei, eu sou inexperiente, algum jovem, não sei verificar esse conteúdo na internet. Claro, está a meu alcance, mas eu não sei. Então, tu comentou a respeito do Sebrae. Né? O Sebrae ali tem conteúdos gratuitos, outros também de fácil aquisição também, de um valor acessível, né? Se a gente se limitar só aos gratuitos, Ana, tem muita coisa boa. Muita informação, Muita informação. O Sebrae e a Fundação Getúlio Vargas. A USP também tem, Universidade de São Paulo. O FRJ também tem. E se todo o conteúdo gratuito não for o suficiente, ainda tem o pago. Sim. Tem por valor acessível, mas somente o gratuito são muito valorosos. Eu fiz esses cursos gratuitos lá atrás, quando eu tinha 14, 15 anos. Eu tinha sede de conhecimento e eu fiz muito desses cursinhos. Olha aí, realmente vale muito a pena. São instituições extremamente renomadas, sim, respeitadas em todo o nosso Brasil e mundo. E o detalhe, né? Está de graça. Então, exato, realmente, nós podemos concluir que não faz quem não quer. Não faz quem não quer. E, assim, faz todo sentido fazer. Mas eu já sei, eu sou bom nisso. Ninguém é tão bom que não posso ficar melhor. Sim. Então, conhecimento, eu acho que é a primeira aposta, básico de gestão, né? Entender. Finanças pessoais é importante aprender. Eu visito essas empresas e os gestores delas, eu sem ser grosseiro ou incisivo, né? Porque eu não posso exigir que a pessoa abra as finanças pessoais dela para mim. Mas eu posso me usar como exemplo para elas,
A tua vida financeira, como que tá? Você tá bem? Imagina, Ana, você não pode contratar um gestor financeiro, um administrador para sua empresa, que a vida dele tá de cabeça para baixo. Se ele não é capaz de cuidar da vida pessoal dele, do teu negócio, tão menos, tão pouco. E as finanças pessoais, existe auxílio na internet, planilhas, cursos, todas essas ferramentas nessas fundações e universidades que nós falamos, ofertam isso para que o gestor seja organizado. Porque se ele não for o primeiro exemplo do negócio dele, não tem como ter sucesso. Ou misturar, né, assaltar a empresa, às vezes o empresário estrangula a empresa dele para ele sangra o caixa para ele ter uma vida pessoal confortável. Ou não tá na vida pessoal bem preparado e aí como vai administrar o caixa da própria empresa. Então é preciso buscar esse aprendizado, e eu também já cometi erros desse aspecto enquanto empresário, de assaltar o caixa da empresa para eu resolver a minha vida pessoal. Situações urgentes. É normal, só que é algo do qual eu vejo que foi um erro no passado e não tornei a fazer. Hoje é o contrário. A empresa eu mais entrego do que eu tiro. Então é um investimento, né? Tá na empresa o tempo todo. O Luciano Hang tem uma frase bem legal: empresa rica, dono pobre. Tem que ser assim. Você pode viver uma boa vida, mas que a tua boa vida seja muito pouco perto da tua empresa, ou nada. Se a tua empresa ela for rica, basta, é o suficiente. E você mencionou sobre, não pode tirar férias com a família, tem de aproveitar também? Tem de aproveitar. Mas quando é o momento certo? Eu estou no começo da minha empresa, ela precisa de uma dedicação de tempo, ela precisa de uma dedicação de dinheiro. Então eu vou passar, às vezes, os primeiros anos, os primeiros meses, para alguns negócios eles têm uma velocidade de desempenho e retorno maior. Vou passar me dedicando muito, às vezes não vou conseguir tirar as férias que eu gostaria, não vou passar o tempo que eu gostaria com a minha família, mas porque eu tenho um propósito. Aí a pessoa que está ao meu lado, a minha esposa, os meus filhos, eles vão ter essa compreensão. Eles estão vivendo esse mesmo propósito? Né? Então esses valores também você tem que levar para dentro de casa e pegar o filho pela mão, não deixar a família isolada, aquém do que você está fazendo. E lá na frente é motivo de orgulho dos filhos, assim como eu conheço muita gente que viveu isso ao lado do pai e se lembra com carinho de, num sábado, num domingo, fazer uma entrega com o pai de caminhão, de sair para o interior fazer uma venda. E com muita alegria e com muita gratidão por aquilo que o pai fez, dão muito mais valor por aquele filho que ficou só dentro de casa, aproveitando às vezes a benesse de um pai de sucesso. O que a gente pode concluir então é que realmente nós temos que aproveitar todos os dias, né? Tirar as coisas boas daquele momento, aprender a cada instante, não é, Eduardo? Porque muitas pessoas podem estar nos assistindo e falando, poxa vida, mas eu preciso de férias. Imagina trabalhar 1 ano ou 11 meses, que seja, né? E não tirar férias, mas espera aí, tu está realmente comprometido com esse propósito, com esse objetivo? Você trabalhou, você viveu 11 meses, mas será que você se doou realmente esses 11 meses, né? Para se dar, às vezes, a esse luxo? E é importante encontrar alegria no dia a dia, naquilo que está fazendo. Uma férias, ela não vai te desacelerar se você viajar por 10 dias, 20 dias, ou às vezes vai até piorar a situação devido à sua ausência, ou você ter gasto um dinheiro nas férias que não poderia ter gasto. Então, se eu não encontrar no hoje, no agora, alegria naquilo que eu estou fazendo, férias nenhuma vai curar ou vai descansar minha mente ou meu corpo. Eu preciso ter gatilhos no dia a dia para conseguir relaxar, para conseguir descansar. E as pessoas, elas acham que é algo extraordinário que vai fazer elas descansarem. E não é. O fundador da Amazon, Jeff Bezos,
um gatilho que ele usa todos os dias para ele se conectar mais com a família e ao mesmo tempo descansar a mente, é fazer café da manhã e lavar a louça. E é um dos homens mais ricos do mundo. Então, olha, é uma forma dele encontrar alegria. E às vezes a gente, eu sou tão bom que não posso lavar uma louça. Eu sou tão bom que não posso limpar o xixi do meu cachorro. Vou terceirizar tudo para minha empregada, né? Sim. E não, talvez são as pequenas coisas que a gente vai encontrar a tal da alegria, o tal do descanso. Uhum. E tu sabe que até eu fico aqui do outro lado da bancada, mas extremamente impressionada, porque disso eu realmente não sabia, sabe, Eduardo? Mas me alegra, justo porque eu vejo muitas pessoas que infelizmente estão frustradas, né? Sim. E falam, não, eu tenho que parar com isso, eu tenho que tirar férias, ou gastou demais final de ano, meu Deus, agora eu já entrei o ano devendo. Pai amado, isso é falta de planejamento, né? E eu acredito que um tanto também de amor e sentir prazer no que realmente faz. Porque eu sou tão agradecida a Deus por viver este momento até com vocês, né? Quem nos assiste, que não é pesado, não é cansativo, não é doloroso. Tem os seus lados negativos. Em toda profissão tem, mas realmente isso nos traz tanto prazer que nós não temos necessidade de sair por aí forçando umas férias. Sim. Né? E eu acredito que tu também se sente. Eu amo viajar, gosto muito de viajar, viajo a trabalho, viajei já bastante a lazer, mas há algum tempo, tem 1 ano e meio mais ou menos, que eu não faço uma viagem a lazer. Gostaria de fazer? Sim, mas nem por isso eu carrego uma frustração, tenho preocupação, responsabilidade com os desafios do meu dia a dia que não permitiram ter a viagem de lazer. E até eu brinco, né? Às vezes tem um momento da vida que você pode ir para qualquer lugar do mundo, mas você não tem tempo. O tempo passa a ser algo de maior valor dentro da sua agenda. E alcancei essa realidade, sou grato a Deus por essa realidade. Mas aí eu seria irresponsável se eu fizesse, então, uma viagem de lazer nesse momento com as pessoas que trabalham comigo, com os meus negócios, aquilo que eu estou me propondo a desenvolver, projetos que eu estou envolvido, né? Então, Ana, o descanso, a mente da gente, ela tem de estar antenada o tempo todo, a gente tem de estar ligado no 220, mas temos que também encontrar esse momento de relaxamento no dia a dia, numa oração. Nas suas vitórias diárias também, né? Uma meditação, uma oração, um exercício. Uhum. Você sabe que eu fico bastante lá no litoral de Santa Catarina, então aproveito, não sou fã de praia. No entanto, eu aproveito quando eu estou lá para nas minhas caminhadas meditar, refletir, isso descansa a minha mente, desacelera, tem uma melhor noite de sono, porque às vezes a pessoa cuida tanto da vida profissional e descuida da saúde. Então, qual o valor de você ter dinheiro e não ter saúde também? Então, só viver pelo negócio, pela simples razão de acumular. Ou ter uma família de desgarrados, qual eu não tive a preocupação de zelar enquanto eu estava evoluindo profissionalmente ou economicamente, né? E até, sabe, Eduardo, tu realmente fez essa tua fala remeter a uma pergunta que eu separei para ti aqui. Para você, qual é o verdadeiro papel do dinheiro? Porque para os nossos espectadores, você tem a sua resposta? Será que condiz realmente com o que Eduardo Sampaio vai dizer? Preste atenção. É importante o dinheiro. Nós precisamos ter uma vida confortável, não sobreviver, mas sim viver. Temos as nossas necessidades básicas. Alguns são felizes com pouco, outros são felizes com mais um pouco. Eu tô na faixa do mais um pouco. Eu gosto de ter conforto, poder viajar, mas eu acredito que a finalidade do dinheiro ela não é só essa. Começamos o episódio falando de propósitos das empresas, das organizações na sociedade. E o dinheiro ele tem de ser empregado dessa forma. Eu repliquei um history de ontem para hoje,
de uma publicação da Forbes que o Bill Gates seria muito mais rico que o Elon Musk se ele não tivesse feito as doações que fez. E acredito que o propósito do dinheiro para ele é esse. A Fundação Bill e Melinda Gates promove estudos para desenvolver vacinas para doenças, promove melhoria da vida de pessoas carentes em vários lugares do mundo, combate a fome, combate a malária, combate o HIV, e é uma forma que ele achou de empregar o dinheiro. Ah, mas eu não sou Bill Gates. Estamos em Cascavel. A 15 minutos de nós estamos, com certeza tem uma família que está passando frio, que está passando fome. Ah, mas eu não quero dar o peixe, eu quero ensinar a pescar. Às vezes tem organizações, a Globo Aves tem uma fundação, Instituto Globo Aves, que tem programas de emprego. Capacita pessoas para inserir elas no mercado de trabalho. É uma forma de empregar o dinheiro. Então eu não tenho condição de ensinar a pescar, mas é um dia menos que alguém pode passar fome com pouco dinheiro. Então a gente olhar para o próximo, eu não quero fazer caridade porque já existe Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Tem pessoas que não acessam, tem pessoas que acessam de forma errada, mas aí vai da consciência de cada um. Eu acho que a consciência não só daqueles que usufruem de forma errada de um benefício de um dinheiro público, mas consciência daqueles que também podem subsidiar uma contribuição para um lar de idoso abandonado. Existem tantas formas de você gerar abundância, e aí você às vezes vive uma vida muito bem enquanto empresário, mas você tem um irmão seu em dificuldade, é tão dolorido. Será que isso é sucesso de verdade? Então eu penso que a finalidade do dinheiro, ela deve ser para promover o bem, de alguma forma, seja através da caridade, seja através de programas sociais, seja através do envolvimento pessoal das pessoas com o tempo dela. Nada tem maior valor que o tempo. Contribuindo com uma casa de apoio, com uma igreja. Você me falou um pouco antes do início das gravações da sua contribuição com os jovens e com a igreja. Isso é sucesso. Então, às vezes, você está empregando o seu tempo, dali a pouco você está empregando o seu dinheiro e ajudando quantos jovens a encontrar uma direção, a não estarem inclinados para a drogadição, para a prostituição. Existem tantas coisas ruins na nossa sociedade, e qual que é o nosso papel diante dessa sociedade se não contribuir com ela? Eu acho que não é de sucesso alguém que não contribui. A gente tem como papel fundamental deixar o mundo, nesse meio que a gente está, a gente é um grão de areia, mas esse grão de areia, de grão forma, né, o nosso oceano, deixar um legado, porque legado não é aquilo que a gente faz para nós, é aquilo que a gente deixa para os outros. Qual é esse? Fazer o bem sempre. Sim. Até porque eu também penso como você pensa, Eduardo, e muitas pessoas falam, mas por que você alimenta um cachorro da rua? Por que você vai dar um dinheiro para fulano, para Beltrano? Sim, realmente, ensinar a pescar é melhor do que dar o peixe. Mas na correria que a gente vive, no modo que a gente vive, às vezes a gente também não vai conseguir ensinar a pescar, não é? E o que ele vai fazer com esse dinheiro, ou com essa comida, com essa bênção que está sendo entregue a ele, aí já é problema dele, eu né? não sou fã da esmola, por exemplo, né? Isso. Pessoas em situação de rua, existem os programas da prefeitura, de acolhimento, e que muitas vezes eles não querem estar porque preferem estar na rua, né? Fazendo uso de drogas. Isso. O dinheiro geralmente vai para a finalidade do álcool ou droga. Então, se alguém me aborda pedindo dinheiro,
E se eu tô com tempo, se eu tô a pé, por exemplo, tem um mercado, na frente do supermercado, alguém pede dinheiro, olha, você quer comida? Duro que até a comida eles trocam por droga depois. Por isso que mas já é mais difícil. Um lanche, algo que a pessoa possa comer na hora. Em Santa Catarina, fui abastecer umas 2 semanas e um senhor pediu se comprava umas bolachas, né? Eu vi o que tinha ali que alimentasse melhor ele, que não as bolachas, eu comprei. Não fui eu que comprei, o rapaz da fila do lado comprou e ele tava com 3 cachorros, aí eu comprei uma ração pros cachorros, porque ele ia dividir da comida dele, né? Daí eu pensei, pelo menos a comida dele fica para ele e os cachorros também, pelo menos hoje, são alimentados. Então assim, um dia a mais que alguém comeu, um dia a mais que alguém não passou frio. Então não é você dando manutenção à pobreza, né? As pessoas acham que é manutenção à pobreza. Mas é necessário. Só que é necessário. Né? Então, eu não quero dar manutenção à pobreza, vou deixar o irmão passar fome essa noite. E é aquela barriguinha que vai tentar dormir totalmente insatisfeita, que está muitas vezes tendo limitações e a gente não sabe o porquê e não tem como julgar. Simplesmente, se puder, faça o bem, né? O que ele vai fazer daquilo, como o Eduardo Sampaio disse, vão trocar até às vezes a comida que tu dá. Já aconteceu, Eduardo, tu acredita? Uma pessoa interfonou no nosso sobrado e, olha, tem como você me arrumar fraldas e um leite assim, assim, assado? A boba aqui foi lá comprar, sabe? Aí na hora eu me senti, eu falei, nossa, né? Vamos dar. O que aconteceu? Na outra esquina ele trocou. Mas espera aí, eu sou boba? Não. Aí eu realmente me corrigi. Eu falei, peraí, eu não sou boba. Nós temos um coração honesto, simples, humilde, que sabe dar, compartilhar o pouco que tem. Mas será que ele fez o que é certo? Então deixa cada um na consciência, as atitudes na consciência daquele, né, que está fazendo. Eu acho que é isso. Eduardo, e realmente nós estávamos falando sobre as primeiras informações para o jovem que sim, quer ingressar aí com o empreendedorismo, né? Tu falou a respeito de buscar uma capacitação no Sebrae, na FGV, enfim, várias instituições, e depois ela tem que ter um mínimo aí de noção de números de investimento. E o que mais você pode orientar os jovens? É importante. Hoje, empreender, a gente tem que olhar o que a sociedade, o bairro, onde você está inserido, de soluções. Eu não posso vender mais do mesmo. Eu tenho que entregar algo melhor. De alguma forma, eu tenho que promover algo que gere uma solução para alguém. Uma economia, né? Uma inovação. Se eu tiver um produto ou um serviço que seja diferenciado, buscar diferenciação depois que já existe pode se frustrar. É melhor refletir sobre isso antes. Fazer um plano de negócio, o pessoal acha que plano de negócio é para grandes empresas. Não é. Pode para qualquer coisa mais simples. O que é um plano de negócio? O que eu quero me vender? O que eu quero vender? Que eu estou me propondo a vender, serviço ou produto, né? Esse produto, quais são as forças que ele tem? Eu inserindo ele no mercado, quais as fraquezas que eu vou ter, né? Análise SWOT se chama isso. Em português, análise FOFA. Forças, oportunidades, fraquezas. Fazer essa análise e, diante disso, entender se o meu produto ou o meu serviço vai ter viabilidade ou não. Se eu identificar uma oportunidade com uma inovação, uma solução, eu tenho uma grande chance de fazer sucesso. Perfeito. Compreendi. Então, realmente, é seguir esses pequenos, né, passos. São pequenos, mas são muito grandes. Isso, pequenos, mas muito grandes para o seu sucesso, para o sucesso de quem nos assiste, né? Antes também, aqui nos bastidores, tu falava sobre um livro que tu tá escrevendo. Como é que é? Fala um pouquinho sobre esse livro para nós. Como fazer? O livro surgiu das minhas atividades do dia a dia, situações que eu vivenciei e veja como exemplo, né? Hoje nas organizações, nas empresas é comum
que todo mundo aponte problemas. Ah, não foi visto isso, fulano não fez aquilo. Olha, tem mais esse problema. E poucos que apontam soluções. Então, como fazer? Eu comecei a estudar esses comportamentos, relato algumas experiências da minha vida profissional e empresária depois, de como fazer. Desde empreender, dirigir um negócio, dirigir pessoas, liderar pessoas, né? E para que sempre nos façamos essa pergunta, façamos a reflexão de, diante de um problema, olhar para a solução. Então, para não ir para uma reunião levando um problema sem uma solução junta. Então, eu falo para o time que trabalha comigo, né? Ana Grossi, traz a solução junto. Aponta o problema, mas traz a solução junto. Ah, não tem solução, então vamos fechar as portas. Para tudo tem solução. Eu brinco que nós devemos trilhar o caminho da água num rio. Ela desvia de pedras, desvia de morros e vai seguindo. Os problemas são as pedras, são os morros. A gente precisa... não adianta eu querer quebrar o morro, querer quebrar a pedra. Isso não vai funcionar, eu vou me frustrar. Então, qual que é a solução que eu tenho para superar? Sempre com esse aspecto de ser alguém resolutivo. A proposta é essa. Eu imaginei que até dezembro eu já teria escrito, mas livro assim, você escreve, você reescreve, você revisa, você não está satisfeito. É uma inspiração constante, diária. Precisa estar inspirado, às vezes você não está. Mas sabe, falando de inspiração, Eduardo, tu sabe que eu sempre ando lá nas suas redes sociais, porque sim, é muito inspiradora, muito motivadora para todos nós. Inclusive, eu peço para que vocês sigam, né, as redes sociais do Eduardo Sampaio BR. Isso aí. Isso, né? Justo porque eu aprendi demais lá também. Isso que tu estava falando é igual aquele desenho que você postou lá. É uma flor, né? Que, claro, era uma árvorezinha plantada. E do lado muitas pedras maiores que ela não conseguia pegar sol. Mas o que ela fez? Ela achou uma solução. Ela contornou aquelas pedras e do lado do poste, assim, um poste do lado do outro, aquela árvore enorme, linda, e a pedra já era pequena perto dela. Então, realmente, nós temos que driblar as situações, o que a gente vive, né? E trazer, sim, uma nova forma de ver e de viver as coisas, não é mesmo? Exatamente. Achei muito bacana aquele post que tu fez, muito legal mesmo. Os desafios, eles são uma realidade. Eu penso que não existe felicidade plena. Nós temos momentos de felicidade, momentos de tristeza, momentos de doença, de perdas, de N problemas, né? Eu acho que é natural da vida humana, só que como nós podemos enfrentar esses problemas todos, é uma escolha. E então eu procuro enfrentar com muita alegria e sempre oriento as pessoas que busquem encontrar essa alegria no enfrentamento das suas adversidades, para que elas se realizem. Eu sou uma pessoa feliz, me sinto realizado e não é porque tive algum êxito profissional, algum êxito nos negócios, mas porque mesmo nos momentos de vendas ruins, nos momentos que não bati meta, nos momentos que faltou dinheiro no fluxo de caixa, eu com muita lisura, retidão, seriedade, liguei para os fornecedores, renegociei, conversei, ajustei, enfrentei o problema com leveza, porque dias ruins eles também acabam. Sempre eu dizia para mim essa frase nos dias que não foram tão bons, e hoje, quando eu olho para trás, eu encontro alegria, felicidade em ter passado por essas adversidades, porque elas preparam nós. Elas nos tornam pessoas mais fortes, nos tornam profissionais melhores. Então, nós não devemos nos arraigar aos problemas. Nós devemos buscar as soluções. E é buscando soluções que começa a atitude do empreendedor. Olha aí, falou tudo. E realmente essa atitude vem através de disciplina, perseverança, o que mais?
postura, como tu disse. Eu acho engraçado, né? Eu brinco o seguinte: eu não sou uma pessoa muito inteligente. Você falou, o Eduardo, né? Um rapaz inteligente, 34 anos. Eu sou mais disciplinado e esforçado que inteligente. Tu falou isso no seu aniversário. E é o que eu tenho buscado, porque não nasci numa família que tinha tudo. O que eu tenho de capacidade, eu precisei buscar também. Eu recebi 2 orientações sobre educação na minha vida. O meu pai, ele falou para mim que eu deveria ter carteira de habilitação, me preocupar com isso, porque se eu servisse no exército, eu seria valorizado no quartel por ter habilitação. Não servi, mas eu busquei ter habilitação. Mas olha o ensinamento dele, né? Tadinho do meu pai. Era bom estar pronto. E a minha avó, ela só falava estude, estude. Então ninguém me deu uma direção, me pegou pela mão, faça isso, faça aquilo. Então eu precisei aprender pelas minhas próprias pernas. Mas eu carrego isso com gratidão. E a minha família, por mais que ela não teve a condição de me fornecer uma educação de qualidade, não souberam dar uma direção adequada, talvez, para a minha vida profissional, eles sempre me ensinaram a ter fé, acreditar em mim mesmo, ser honesto com as pessoas, ter lisura naquilo que eu fizesse. Então não tem ensinamento melhor que esse, né? E o amor de mãe, de avó, de irmão. A Ana Gross conheceu minha família. Eu tenho gratidão pelo afeto que eu sempre recebi de todos eles. E isso com certeza deu as forças necessárias para eu seguir adiante e superar tudo que eu precisei superar. Então, inteligência nunca foi meu forte, mas eu sou uma pessoa dedicada, eu leio bastante, procuro estar bem informado, procuro conhecimento técnico através das leituras que eu faço, seja dos livros, seja dos cursos. Depois, mais tarde, universidade, ninguém falava para mim, você tem de fazer uma faculdade. Algo que era muito exigido nas gerações anteriores, hoje já está mais relaxado isso. As pessoas até desdenham, né, de fazer faculdade, eu acho importantíssimo. Alguém que me pediu alguma dica, estava um menino que estava estudando para ser corretor de imóveis em Santa Catarina, queria deixar a faculdade de administração. Aí ele perguntou o que eu achava. Eu falei que ele deveria terminar sim. Mas eu não vou ser administrador. Mas, meu amigo, você vai aprender muito para o seu dia a dia. Isso amanhã ou depois uma imobiliária. Né? Se você atuar, você gosta do mercado imobiliário, você vai ter uma imobiliária. Gestão financeira, gestão de pessoas, você acha que vai aprender aonde? O curso de administração está te fornecendo. Direito empresarial, você está estudando isso? Sim, eu estou. Você não formata contrato para os seus clientes, você não tem que fazer revisão de contrato, porque contrato não é Ctrl+C, Ctrl+V. Existe uma série de nuances que podem ser diferentes entre uma negociação e outra. Imagina que você vai vender um imóvel que o proprietário já faleceu, ou o inventariante já é falecido e tem 20 herdeiros. Como que você vai acomodar tudo isso se você não tiver uma percepção do que é legal, pelo menos? Você vai induzir o teu cliente ao erro e às vezes colocar ele num imbróglio irresolvível. Não sei se existe termo. Mas existe, tem situações que você não vê uma solução, né, Eduardo? Então é só você tendo profundidade de conhecimento em um tema que você vai conseguir resolver ele. Não é com, eu li... Hoje é fácil uma informação na inteligência artificial. Sim. Você busca no ChatGPT, mas o ChatGPT induz ao erro também o usuário. Sim, sim. Então, aí você, se não tem um conhecimento, será induzido ao erro, induzirá outras pessoas ao erro, e isso pode ser fatal para a carreira ou para a empresa. Isso já aconteceu comigo, justo porque eu fui, né, para este aplicativo ali na plataforma, colocando uma situação. Pedindo, porque eu achava que seria melhor do que eu até então tinha escrito. Vou ser sincero para ti, eu fiquei com a minha redação.
sabe? Porque realmente é uma inteligência artificial. E quando tratamos de nós como pessoas únicas, insubstituíveis, dotadas de conhecimento, de capacidade plena, sim, né? É só uma questão de você aprender, correr um pouquinho atrás, ver o que você pode melhorar, porque nós somos possíveis, sim, de realizar muitas coisas, não é mesmo? Exato. Eduardo, tu falou a respeito da sua família, eu fiquei extremamente feliz, me senti muito honrada, muito agradecida mesmo por aquele nobre convite que tu fez para minha pessoa, para o meu esposo. Realmente foi maravilhoso estar contigo no seu aniversário, agradeço demais, onde eu tive, sim, a oportunidade de conhecer a sua mãe, a sua madrinha, né? Tantas outras pessoas, amigos, de muitos e muitos anos antes mesmo de nós nascermos, já eram amigos dos meus pais e acabamos nos encontrando ali. E realmente parabéns pela sua família, pela sua vida, pela pessoa que tu és, mais uma vez, e hoje um grande, brilhante profissional. Sabe, realmente tu inspira muitas pessoas. E também, antes de nós finalizarmos, eu estava aqui ouvindo você, eu falei, cara, além de tudo isso, ele é muito humilde, né? A sua humildade em reconhecer assim, não, eu não sou extremamente inteligente, mas eu tive força de vontade, eu tive interesse de ir além, né? Tive disciplina, postura, não estudei nas melhores escolas, mas falando nisso, tu estudou em escola particular, pública, como que foi esse trajeto de vida? Eu estudei em escola pública, fiz faculdade sendo bolsista, mas por ser esforçado também, e eu transmito isso e não tenho vergonha alguma de dizer que eu não sou um expert em algo ou alguém com uma inteligência extraordinária. Não me envergonho da minha origem, porque existe em muitas pessoas um estigma de que você não consegue alcançar sucesso se você não é realmente muito inteligente ou se você realmente não foi subsidiado com ensino de qualidade, isso ou aquilo. Penso que oportunidade na vida ela é muito relevante. Não teria alcançado alguns êxitos se algumas pessoas importantes na minha vida não tivessem abrido a porta da empresa delas para me receber e eu poder então mostrar o meu trabalho. E quando tive a oportunidade, fiz com muito zelo, com muito afinco. Para todos, para quem eu presto o meu trabalho, o meu serviço, eu procuro entregar muito pela gratidão delas terem me aberto as portas. Então, relacionamento é algo importante na vida, buscar conhecimento também, mas você vir de uma escola pública, de uma origem humilde, não te limita. Mas aí existe uma série de cuidados que as pessoas devem ter. Uma delas a gente falou das redes sociais. Não adianta eu estar buscando um bom emprego se nas minhas redes sociais eu estou entregando algo diferente daquilo que eu estou vendendo no dia a dia, né? Então eu sempre tive preocupação de ser respeitoso com as pessoas. E você falar de educação, Ana, me remete a algo que me tocou muito. No final de 2023, em novembro de 2023, eu fui em Harvard e na MIT, em Boston. E meu colega que estava comigo perguntou, Eduardo, por que você tá tão em silêncio, você tá triste, né? Você tá num lugar tão bacana, tão legal. Aí eu falei para ele o seguinte: a criança americana ou de países desenvolvidos, elas recebem educação, elas trilham o caminho da educação para elas alcançarem as melhores universidades. Isso é imposto para para essas crianças durante o crescimento delas. A gente vê isso no cinema, nas séries, né? Nos Simpsons. O americano ele transmite muito isso de várias formas, que as crianças elas têm que estar buscando o A, o A+, o B+, né? Diferente lá a escala de notas deles. E o acervo de notas que eles alcançaram durante toda a educação primária, secundária, ensino médio,
é o que valida e referenda essas crianças para irem para uma boa universidade. Então eles se esforçam a vida toda estudantil para isso. E eu fiquei triste ao mesmo tempo lá. Fiquei triste sim, porque eu lembrei da onde eu vim. Eu lembrei que as nossas crianças aqui no Brasil, elas estão muito distantes dessa realidade. Os nossos jovens estão muito distantes dessa realidade de ir para uma universidade de ponta. As melhores universidades hoje no Brasil, públicas, são públicas as melhores, exceto na área do direito, que a PUC São Paulo é melhor que a USP. As universidades públicas, elas ingressam quem recebeu educação de qualidade. O vestibular classifica quem recebeu educação de qualidade. E quem recebeu educação de qualidade geralmente foi através das escolas privadas, né? Só que existe um erro no Brasil que relativiza os valores e acaba julgando mal quem tem dinheiro, quem tem acesso, acha que eles estão fazendo mal por isso, né? Não estão fazendo mal algum em ter condições dos filhos deles estudarem nas melhores universidades. Mas a nossa sociedade, ela é sacrificada desde os primeiros anos, que você cerceia esses jovens de terem um ensino de ponta. Isso me entristeceu muito. Tem solução? Não sei, é algo que está além da minha capacidade de imaginar uma solução para tudo isso, é algo que me preocupa. Mas, no nosso dia a dia, como a gente pode servir aos nossos jovens, que é o que a gente está fazendo agora. Introduzindo um conteúdo de qualidade para eles, incentivando eles a buscarem, mesmo que de maneira tímida, começar a construir uma carreira, seja através do CLT, seja através de uma vida empreendedora, sendo dono de empresa, assumindo mais responsabilidades, de ter uma vida melhor, de alcançar condições melhores para eles e para os seus filhos, para que tenham acesso a algo melhor do que na maioria das vezes se tem disponível. E fazer a diferença tanto na vida dele quanto de tantas outras, não é, Eduardo? Exatamente. Mas isso é muito produtivo que tu está dizendo, Eduardo. Nós temos muito que falar sobre sair do comodismo, né? Aprender muito contigo, não só a questão de empreender, mas também tantas outras coisas. Mas já estamos chegando ao final, praticamente já chegamos, não é, Papinha? Eduardo, por gentileza, eu sei que tu já nos orientou muito, mas fique à vontade para fazer as suas considerações finais, por favor. Acredito que mais que empreender, mais que buscar conhecimento é ter atitude. Dar o primeiro passo em buscar ser uma pessoa melhor, em buscar desenvolver também, não só a si mesmo, mas aos outros. A gente aprende muito desenvolvendo pessoas. Então, o recado para a geração jovem é que tenham a atitude de buscar algo, porque a inação, isso é prejudicial. Não fazer nada é pior do que fazer alguma coisa e errar. Olha aí, disse tudo. Eduardo Sampaio, muito obrigada por estar aqui conosco, dividir tanto conhecimento com esse coração tão generoso e humilde, né? Parece ser um tanto quanto estranho dizer isso, mas realmente só gratidão por ter aceitado, sim, estar aqui conosco, aceitado o nosso convite. Agradecemos a sua família, mais uma vez aí, que são pessoas incríveis. Um abraço para a mamãe, para a madrinha, para quem mais? Para a avó com 100 anos estava na festa animada, tomando vinho. Sim, e também para o nosso amigo em comum, Mauro Scarpati, né? Maurinho, e a Giovana, que também estava lá conosco. Um abraço bem apertado para vocês. No mais, também agradecemos, sem dúvidas, ao nosso Papai do Céu por mais este momento todo especial de troca de informações aqui com Eduardo Sampaio no Geração Jovem. Agradecemos também a Deus e também aos nossos queridos e honrosos patrocinadores, que, claro, é a Churrascaria Brasil,
4R Negócios Imobiliários, Construtora Promais e Prontovete Clínica Veterinária. Pessoal, muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Não esqueça, claro, de deixar o seu like, o seu comentário logo abaixo aqui do vídeo e nos encontramos na semana que vem. Um forte abraço, Deus abençoe vocês, até a próxima. Valeu!